Fala família, bem-vindos a mais um vídeo. Aqui tem diversidade e talento, é comigo mesmo. O tema do vídeo de hoje é a batalha que quase ninguém vê. Se você me encontrasse na rua, provavelmente não saberia que eu sou autista. Você diria, você pode conversar, pode estudar, pode trabalhar e parece extremamente sociável. E é justamente aí que mora um dos maiores desafios do autismo nível 1. Porque as pessoas acreditam que aquilo que elas enxergam é toda a realidade. Mas não é. Muitas vezes ela vê uma pessoa sorrindo, sem perceber o esgotamento que existe por trás daquele sorriso. Vem alguém participando de uma conversa, sem perceber o esforço mental necessário para acompanhar aquela conversa. Vem alguém que parece estar funcionando normalmente, sem perceber que quando chega em casa, talvez essa pessoa não tenha energia nem para um simples banho. E hoje eu quero mostrar uma parte do autismo que quase nunca aparece, não para gerar pena, mas para gerar compreensão. O cérebro que nunca descansa. Muitas pessoas vivem no piloto automático. Elas entram em uma sala e simplesmente existem. Mas para muitos autistas nível 1, o cérebro está trabalhando o tempo inteiro, observando, analisando, calculando, interpretando, corrigindo, revisando, imaginando cenários, antecipando problemas, reprocessando conversas e monitorando comportamentos. É como se dezenas de abas estivessem abertas ao mesmo tempo, e nenhuma delas pudesse ser fechada. Enquanto algumas pessoas apenas falam, o autista pode estar pensando: será que falei demais? Será que fui educado? Será que minha expressão facial está correta? Será que entenderam o que eu quis dizer? Será que estou sendo estranho? E isso acontece todos os dias, durante anos, às vezes durante a vida inteira. A arte de fingir que está tudo bem. Existe uma palavra muito importante quando falamos sobre autismo, que é o masking, o mascaramento. E para muitas pessoas autistas, isso começa ainda na infância, depois de ouvir inúmeras vezes: pare de agir assim, pare de falar desse assunto, olhe nos olhos, se comporte normalmente, você precisa se encaixar. A pessoa aprende uma lição: ser eu mesmo parece incomodar as pessoas, então ela começa a esconder parte de quem é. Ela aprende roteiros sociais, expressões sociais, respostas sociais, reações sociais. Ela aprende a atuar. E quanto melhor ela atua, mais pessoas acreditam que ela não tem dificuldade. Mas a atuação cobra um preço, e esse preço costuma ser o esgotamento. A solidão que ninguém percebe. Existe um tipo de solidão que é diferente. Não é a solidão de estar sozinho, é a solidão de não ser compreendido. Você pode estar cercado por pessoas, ter colegas, ter família, ter amigos, e ainda sentir que ninguém realmente entende sua experiência. Porque como explicar algo que acontece dentro da sua mente? Como explicar a exaustão de uma conversa? Como explicar a dor causada por um som aparentemente comum? Como explicar por que algo pequeno pode consumir toda a sua energia? Muitas vezes você nem encontra palavras para isso. E quando tenta explicar, escuta a frase como: isso acontece com todo mundo, você está exagerando, você precisa se esforçar mais. Também falaremos sobre o preço da sobrecarga. Talvez uma das partes menos compreendidas do autismo seja sua sobrecarga, porque nem sempre ela parece uma crise, nem sempre existe grito, nem sempre existe choro, às vezes existe apenas silêncio, um silêncio causado por um cérebro que chegou ao limite. Imagine passar horas absorvendo sons, luzes, movimentos, conversas, cheiros, mudanças, informações, decisões e expectativas, e continuar funcionando, até que em algum momento não sobre energia para mais nada. Ser mal interpretado a vida inteira. Uma das dores mais profundas pode ser passar anos sendo interpretado de forma errada. Quando você está sobrecarregado, dizem que você é antipático. Quando precisa ficar sozinho, dizem que você é antissocial. Quando não entende algo implícito, dizem que você é desinteressado. Quando fala muito sobre algo que ama, dizem que você é obsessivo. Quando demonstra emoções de forma diferente, dizem que você não se importa. E depois de ouvir isso por anos, você começa a questionar a si mesmo. O esforço que ninguém vê. Existe algo que muitas pessoas nunca vão perceber: o quanto você precisou lutar para chegar onde chegou. Talvez aquela reunião que pareceu simples tenha exigido dias de preparação. Talvez aquela apresentação tenha custado semanas de ansiedade. Talvez aquela festa tenha consumido toda a sua energia para os próximos dias. Talvez aquela conversa casual tenha sido uma das tarefas mais difíceis do seu dia. Mas ninguém viu, e é justamente por ninguém ver, muitos acreditam que esse esforço não existe.
A descoberta que muda tudo. Para muitos autistas, o diagnóstico não responde apenas uma pergunta. Ele responde centenas. Por que eu era diferente? Por que certas coisas eram tão difíceis? Por que eu me sentia deslocado? Por que eu ficava tão cansado? Por que eu parecia estar vivendo em um mundo com regras invisíveis? E pela primeira vez, muitas pessoas percebem que não estavam quebradas, não estavam fracassando, não estavam erradas. Elas apenas estavam tentando viver em um mundo que funciona de maneira diferente, de forma como o seu cérebro processa as coisas. Se você é autista nível 1, talvez tenha passado anos tentando provar para os outros que suas dificuldades eram reais. Talvez tenha escondido seu sofrimento. Talvez tenha aprendido a sorrir quando estava exausto. Talvez tenha fingido estar bem quando não estava. Mas existe algo importante que você precisa ouvir. Seu esforço é real. Sua exaustão é real. Suas dificuldades são reais. Mesmo quando ninguém consegue enxergá-las. E talvez a maior coragem não seja parecer normal. Talvez seja permitir-se existir como você realmente é. Se alguma parte dessa história pareceu familiar para você, escreva nos comentários. Eu entendo. Porque às vezes a coisa mais poderosa que uma pessoa pode descobrir é que ela não está sozinha. Não deixe de se inscrever no canal, deixar o like e compartilhar. Um abraço e um beijo, pessoal!